A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo agora na TV ADNP, nesse programa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Mais um breve comercial rapidinho e já estaremos de volta. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Amém, irmãos. Então vamos lá para a lição de número 8. Você que está munido aí da sua lição, isso, vamos usá-la bastante nessa síntese maravilhosa nesse dia. Lição de número 8, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Você pode aí acompanhar conosco no texto áureo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 25. Vamos então ao textuário dessa lição maravilhosa. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Vamos à verdade prática que a lição nos proporciona. Vamos lá, a verdade prática. Ao mostrarem o poder de Jesus sobre as forças naturais e sobrenaturais, as Escrituras sublinham sua natureza divina e identidade messiânica. Amém? Vamos também aproveitar a sequência do objetivo geral dessa lição de número 8. O objetivo geral é: Jesus, como Filho de Deus, tem poder sobre a natureza e os seres espirituais. Vamos também, na sequência, aproveitar os objetivos específicos que abordaremos nessa lição. O primeiro objetivo é destacar o aspecto sobrenatural da pessoa de Jesus. O segundo objetivo específico é apresentar a realidade bíblica da existência dos demônios. O terceiro objetivo específico é explicar o aspecto limitado dos demônios. E o quarto e último objetivo, queridos irmãos, é mostrar que a obra de Jesus é oposta à dos demônios. O ponto central dessa lição: embora as forças espirituais do mal pareçam maiores que nós, Jesus é mais poderoso do que todas elas. Ele é soberano. Você pode repetir com aí? Ele é soberano. Amém, irmãos? Estamos aí, já passamos praticamente da metade desse trimestre, das lições, e essa lição de número 8, ela é maravilhosa, interessante. Meu querido e amado professor, você que nos acompanha, nos assiste, mais uma vez eu agradeço pela sua audiência, aproveitando a oportunidade. E quando eu estava estudando essa lição, eu me lembrei do Salmo de número 46. Veio no meu coração o Salmo de número 46, em que o salmista, os filhos de Asaf, eles começam dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque não temeremos. O versículo 2 me chamou muita atenção. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas se perturbem. E ele continua dizendo, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Isso me fez pensar em toda catástrofe possível, natural, as catástrofes naturais que acontecem e também os cataclismas que esse mundo oferece. E o versículo
4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Esse salmo, ele serve como introdução nessa lição, porque ele vai mostrar o controle de Deus sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, que nada foge ao seu alcance. E se você acha que não, seguindo o salmo, ele diz que as nações se embraveceram e o reino se moveram, mas ele ecoou a sua voz e toda a terra se derreteu. Quando falou em nações e reino, eu lembrei dos reinos das trevas, a qual Jesus também tem todo o domínio, toda a autoridade, e a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras das trevas, as obras do demônio. Amém? Isso me chama muita atenção. E até então, os discípulos estavam acompanhando o Mestre, e a obra que Jesus tinha feito e eles presenciaram era a obra de salvação, de cura dos doentes e libertação também das pessoas oprimidas pelo diabo. Só que nessa lição nós trataremos da parte em que Jesus domina sobre a natureza, sobre a tempestade, e como Jesus poderosamente liberta uma alma que estava cativa das mãos do diabo, aquela alma que vivia uma vida encarcerada, tanto espiritualmente como fisicamente, pelas trevas. Vamos então ao primeiro tópico e seu subtópico adjacentes, podemos assim dizer, complementares, amém? Lembrando, é só uma síntese, e é uma síntese maravilhosa, porque olha o primeiro subtópico, acompanhe comigo aí. Jesus é as forças naturais. O evangelista Lucas aqui, Lucas 4, do versículo 31 ao 44, ele mostra o nosso Senhor Jesus exercendo o seu poder sobre demônios e enfermidades, mas quando vamos chegar no capítulo 8, que é o estudo base dessa lição, a leitura bíblica, ele demonstra Jesus exercendo poder sobre as forças da natureza. A tempestade aqui surge tão inconstantemente, sem precedentes, que com a sua força pessoal, lembrando, é claro, a desarmonia que aconteceu na queda do homem, quando o homem, a criação se perdeu, a harmonia das coisas também se perderam, e Jesus, com a sua voz, ordena que a natureza se acalme. O que era caos, o que está desorganizado, o Filho de Deus veio para organizar, não para quebrar a lei, já que Ele criou todas as leis. Se a natureza está em desordem, como acontece hoje com os tsunamis, terremotos, maremotos, assim como eu citei o Salmo 46, versículo 2, os montes se precipitam para os mares, os montes se abalam pela sua braveza, as guerras acontecem. O Senhor Jesus tem total poder sobre a natureza. Os discípulos admirados perguntam: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Faz lembrar também um relato de Mateus capítulo 8, quando Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade veio, e os discípulos amedrontados, como sempre, afinal de contas, homem nenhum consegue com a força da natureza. Nós temos presenciado no decorrer da história que a natureza tem causado estragos, mas aqui Jesus manda acalmar aquela tempestade, e os discípulos admirados dizem: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quando chega Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, acontece também esse fato que Jesus pede aos discípulos para irem
ao barco, eles estão no meio da jornada, quando uma grande tempestade vem sobre eles. Jesus vem andando sobre as águas. Você conhece o relato bíblico? E os discípulos primeiro amedrontaram, agora estão amedrontados não só com a tempestade, mas com a suposta visão de um ser que eles classificam como fantasma. E Jesus disse: não tema, sou eu, não sou um fantasma. Então ele acalma aquela tempestade, e agora o testemunho dos discípulos não é mais quem é este. O testemunho do discípulo é: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus tem poder sobre as forças naturais. Amém? Vamos ao segundo subtópico: poder sobre os demônios. Se a natureza é uma força pessoal inconstante, nós não podemos dizer o mesmo do diabo, irmãos. O diabo é um ser pessoal e dotado de personalidade, e detetor, por que não dizer, ele tem um certo poder. Muitas das vezes os discípulos tiveram que enfrentar isso, e o diabo, vemos o caso da tentação narrada por Lucas, que o diabo se ausentou durante um pouco tempo e que ele voltaria com certeza em várias fases do ministério de Jesus e se levantaria contra aqueles que estão do lado do Mestre e Salvador Jesus Cristo. Mas em todas as ocasiões o diabo foi vencido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os evangelhos narram várias passagens em que o diabo entra em combate com o Mestre, e que pessoas estão possessas, precisando ser libertas, e Jesus assim o faz, liberta e sara aquela alma, derrotando o diabo. Vamos à síntese do tópico primeiro. Jesus tem poder sobre a natureza e sobre os demônios. Nada pode contra o nosso Mestre, afinal ele é poderoso. O Senhor dos Exércitos está conosco, amém? Vamos aí ao segundo subtópico: Jesus e a realidade dos demônios. Muitos tratam o diabo como um ser mitológico, como uma coisa apenas prefigurada, como algo que não tem uma existência, vamos dizer, apenas uma história, apenas algo inventado, relatos críticos inventados. E, na verdade, essa é a intenção do diabo: fazer com que as pessoas acreditem, creiam que ele é apenas um conto de fada, uma ficção, um ser mitológico. Mas nós sabemos que não é assim. O diabo é real, dotado de personalidade, e ele é ousado, acusador, como a Bíblia chama. Ele não perde oportunidade, ele realmente vem de encontro às pessoas para acorrentá-las, para oprimi-las. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor bramando como um leão, mas não tenha medo, o Senhor dos Exércitos, aquele que venceu Satanás em todas as ocasiões, está conosco. Cristo o enfrentou pessoalmente e o derrotou. Jesus nos mostrou também que o diabo ele trabalha de uma forma organizada. Muitas das vezes nós somos desorganizados nas coisas que fazemos, até mesmo para Deus. Para nós somos desorganizados. Imagine, às vezes nós fazemos para Deus as coisas desorganizadas. E Deus mostra que, biblicamente, que o diabo ele tem a sua organização, a ponto de ter uma esfera de hierarquia de funções. Que nós possamos aprender isso nesse dia. A Bíblia nos mostra assim, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12, ele vai dizer essa organização espiritual maligna. Vamos ao segundo subtópico: uma realidade experimental. Na Palestina do primeiro século, irmãos amados, querido professor, querido telespectador, já era uma coisa
normal pessoas aparecerem possuídas, oprimidas por demônios, espírito maligno. Virou uma rotina. Aquela coisa que um dia aparecia, no outro não, mas no outro dia acontecia. Os relatos que encontramos, principalmente no Evangelho de Lucas, nos mostra isso. Mas a Bíblia diz que Jesus curou muito destas moléstias que o diabo colocava na vida das pessoas. E, além disso, Jesus também repreendeu muitos espíritos imundos e malignos. E esses demônios, esses espíritos malignos, é totalmente expulso da vida daquelas pessoas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luz bíblica não tem como negar esse fato. Na teologia sistemática, ela abrange o estudo chamado angelologia, qual é o estudo sobre os anjos, e é claro, entra nesse estudo a pessoa de Lucifer, de Satanás, que é um anjo caído. E ali mostra toda a origem, ação e reação das obras das trevas através do seu líder maior, Satanás, e os seus seguidores espíritos malignos. Que possamos sempre estar a par dessa verdade bíblica. O diabo é real. Amém? Vamos à síntese do tópico 2, então. A Bíblia descreve o diabo como um ser real e experimental. Ou seja, não tem como discutir sobre esse fato, embora alguns acreditem que não. Algumas seitas dizem que o diabo é só um texto figurativo, até mesmo simbólico. Não é assim. Eu estou me lembrando aqui de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, se não me falha a memória, aquela mulher Ciro-Fenícia, ou Cananeia, como vocês queiram, que Jesus e seus discípulos estavam indo para as partes de Tiro e Sidom. Então, o relato bíblico de Mateus nos diz que aquela mulher se apresenta, observando Jesus passar, e diz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Terrivelmente. Que era aquela filha daquela mulher, com certeza estava dando trabalho, e ela reconheceu que aquilo era uma ação do demônio. E vocês conhecem o decorrer do relato bíblico, apesar de algumas controvérsias teológicas sobre porque Jesus testou a fé daquela mulher. A verdade é que Jesus disse para aquela mulher: seja como a sua vontade, e naquele instante a filha ficou liberta de todos os poderes das trevas. Com certeza, ela glorificou o nome do Senhor naquele instante, pela libertação da sua filha. Amém? Então essa é a síntese do tópico 2. Vamos lá para o tópico 3 e os seus subtópicos. Jesus e a obra dos demônios. Estamos aqui nesse tópico falando sobre a pessoa do gadareno, aquele jovem que vivia correntado, mas quebrava as correntes, vivia no cemitério da cidade. E o interessante é o percurso que Jesus vai fazer para ir até aquela região de Gadara, que fazia parte do conjunto de cidades que dava o nome de Decápolis, que eram cidades gregas que totalmente com uma influência comercial favorável da época. E vemos aqui um jovem no meio de uma cidade conhecida, uma cidade comercial, um jovem que estava totalmente possesso de espíritos malignos. E Jesus então acalma a tempestade, mostrando que ele tem autoridade sobre as forças naturais, afinal de contas, ele as criou. E agora, para ir até esse jovem, ele enfrenta essa tempestade, mostrando
que Jesus faz de tudo para libertar uma alma, para fazer a obra de salvação, redenção, cura e libertação. E Jesus chega naquela cidade e os demônios, então, quando ele se aproxima do jovem, dizem: que temos contigo, ó Filho de Deus Altíssimo, reconhecendo a soberania, reconhecendo a autenticidade da obra messiânica de Jesus e mostrando que a missão de Jesus é realmente destruir as obras das trevas, como está em 1 João capítulo 3, versículo 8. O Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo, as obras das trevas. Agora, o interessante é que essa missão foi repassada aos discípulos também. Mateus capítulo 1 vai dizer isso. Jesus deu poder aos discípulos para desfazer, repreender, dissipar as obras das trevas também. Também como em Lucas capítulo 9, versículo 1, essa ordem é passada numa sequência lógica. Jesus passa aos discípulos e os discípulos repassam na igreja, porque a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5 em diante, vocês irão ler, que a igreja primitiva herdou então essa obra maravilhosa, que agora os discípulos repreendem os demônios na vida das pessoas, espíritos malignos, e eles são totalmente libertos e curados de todo mal, toda opressão maligna. Nós temos esse pequeno enfoque para tratar na aula, irmãos, que hoje nós temos autoridade, como diz o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 19, eis aí que eu vos dou autoridade. O Senhor repassando aos discípulos a autoridade que ele tem, não que ele tinha, que ele tem. Eis aí que eu vos dou autoridade para pisardes em escorpiões e serpentes. A prefiguração bíblica, que é a simbologia de escorpiões e serpentes, que são animais terríveis, venenosos, peçonhentos, porque essa é a característica do diabo. Peçonhentos, malignos, podem causar dano, sim. E o Senhor Jesus diz: eis aí que eu vos dou autoridade para pisardes escorpiões e serpentes. E ele vai mais adiante: e todo o mal do inimigo, e nada vos fará dano algum. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós parece que nos dias de hoje nós esquecemos dessa promessa, que o Senhor nos deu autoridade para pisar todo o mal do inimigo. Autoridade é a unção de Deus para quebrar as cadeias do mal, orando pelas vidas das pessoas oprimidas. Amém? Vamos ao segundo subtópico. Jesus é a libertação de endemoniados. Em Lucas 13, versículo 16, quando Jesus liberta uma mulher com espírito de enfermidade, o diabo aqui atuando, colocando enfermidade nas pessoas, ele responde: não era lícito soltar da prisão esta mulher que também é filha de Abraão no sábado? Não é lícito curar e resgatar do diabo aquilo que ele pensa que é dele? Não é lícito? Lícito. Interessante que o verbo grego aqui para libertar é luo. O autor da lição, ele coloca bem enfático o que é luo, e significa livrar dos laços e desamarrar. Jesus aqui, no seu contexto messiânico de propósito divino, ele até diz que aquela mulher era filha de Abraão, porque ele veio libertar, ele veio buscar o que se havia perdido. Foi isso que ele disse para aqueles críticos em Lucas 19 sobre Zaqueu: esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio libertar, veio salvar o que se havia perdido.
E aqui Jesus demonstra isso com o seu poder sobre o diabo, libertando aquela mulher, praticamente livrando ela dos laços, como diz o texto original, tirando das mãos do diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quando Jesus assim o faz, essa libertação também é tido como cura, é tida como livramento. E a palavra curados também o autor nos traz aqui, que é terapeu, de onde vem a palavra portuguesada terapia. Também nós temos outras palavras que da mesma ordem, como terapêutico, que é totalmente o sentido de restauração da saúde, restauração do bem-estar. Ao libertar as pessoas do poder das trevas, Jesus trata de todos os efeitos colaterais, como finaliza esse subtópico o autor, Lucas 10, 19, que foi a parte que eu lhe disse. Então, Jesus, há várias passagens do nosso Mestre, libertando as pessoas das obras das trevas e com certeza aquelas pessoas tendo um refrigério, o sentido da vida, porque o Salvador chegou, como eu li no Salmo 46, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação Ele tem feito na terra, porque Ele faz acabar guerra totalmente, corta o arco, quebra a lança e queima os carros no fogo, mas aquietai-vos, aquete-se e sabei que o Senhor é Deus. A versão NVI diz, parem de lutar, porque o dominador chegou, o dominador está na causa, aquele que liberta, cura, transforma, repreende todo o mal, todo o poder das trevas. Vamos à síntese do tópico 3. A natureza dos demônios declara que eles são seres criados, limitados, espirituais, malignos e imundos. A natureza, segundo o tópico aqui desses demônios, está declarada que eles também são seres criados. Eles são limitados, mas são espirituais. Ou seja, a guerra aqui é espiritual. Como Paulo vai dizer em Efésios, nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra seres espirituais que agem dentro da sua hierarquia ou dimensão de funções malignas, vamos assim dizer. E eles são malignos e imundos. Não tem conversa com o diabo. Não tem que achar que o diabo... o diabo não é tão ruim assim. Ele é mau, maligno, sujo, imundo, perverso, pai da mentira, o acusador das nossas almas, aquele que tenta oprimir as pessoas, tenta fazer todo o mal. Mas glórias a Deus que nós temos o Filho de Deus, aquele que veio para desfazer essas obras do diabo, do inferno. Nós temos essa certeza como igreja, nós temos essa garantia de vitória, repassada a nós essa autoridade divina. Qual seja, se são forças pessoais ou impessoais, lembremos sempre que Jesus tem poder sobre ela. Não esqueça jamais disso, o seu Senhor tem poder. Essa lição nos mostra isso. Passe isso para os seus alunos e não importa qual seja o levante do inimigo, temos confiança que Deus está no controle de tudo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. A paz do Senhor, fique com Deus, ore por nós estamos orando por vocês, continue conosco nessa unção de Deus nas nossas vidas, na direção divina. Um beijo no coração e até a próxima, se o Senhor se permitir. Amém.